Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, dia 9 de setembro de 2025, praticamente aí 3 horas da tarde, foi batido o martelo pelo ministro Alexandre de Moraes pela condenação do ex-presidente Bolsonaro. O ministro acaba de bater o martelo e também proferir o seu voto. O que a gente já sabia que ia acontecer foi e não mudou. Mesmo com as imposições de Donald Trump nos Estados Unidos, com a lei Magnitsky e também a perda de visto, Alexandre de Moraes não recuou e continuou o seu voto para poder condenar Bolsonaro e os outros envolvidos no caso do dia 8 de janeiro. Vem comigo, se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho das notificações. Preparem-se porque é só o começo, porque a outra matéria que eu vou trazer para vocês já mostra o que a esquerda está preparando para Bolsonaro nesse exato momento. Sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Só lembrando que nenhuma destas acusações feitas por Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e os outros envolvidos, nenhuma delas foi levada em consideração as provas que foram surgindo durante o julgamento sobre a manipulação das informações e principalmente das provas. Os ex-assessores de Alexandre de Moraes, inclusive um deles, o Tagliaferro, que tem soltado várias informações todos os dias, e em uma delas ele soltou mais de 1000 conversas, onde foi comprovado através das mensagens, foi feito um rastreamento para comprovar a legitimidade de todas essas informações. Foi dito, foi visto, foi calculado ali que não houve nenhuma prova, nenhuma conversa que foi forjada, ou seja, todas as conversas que ali estão, houve de fato, e fica evidente que houve uma manifestação para poder forjar as provas na condenação do Bolsonaro e também dos outros envolvidos. Moraes, ele voltou para a condenação do Bolsonaro e os outros 7 réus por envolvimento no plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022. O ministro relator pediu a condenação de Bolsonaro pelos 5 crimes apontados pela PGR: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. Para Moraes, Bolsonaro foi o líder do que seria o grupo que tramava o golpe contra o Estado. Junto ao ex-presidente, Moraes votou pela condenação de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Souza Braga Neto. No caso de Ramagem, Moraes considerou a suspensão de crimes aprovada pela Câmara dos Deputados, referendada em parte pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que julga o caso. Ainda assim, segundo voto para condená-lo pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada. O voto de Moraes durou cerca de 5 horas e teve quase 70 slides para a apresentação desse relatório, que é uma verdadeira, abolição, uma vergonha do que fizeram com Bolsonaro.
O ministro também dividiu sua manifestação em 13 pontos que narraram, em uma ordem cronológica, como teria atuado a organização criminosa. E só lembrando aqui, pessoal, fazendo um adendo, eles levaram até mesmo em consideração o que foi pensado. Durante o julgamento, Cid e outros que estavam ali disseram e foram muito claros e enfáticos de que muitas coisas que foram encontradas somente foram pensadas. Hoje virou crime pensar. Você não pode pensar e provavelmente colocar num papel ou colocar, né, numa mensagem. Tudo agora que você pensar, falar, dizer, sentir, vai ser considerado crime. Em diversos momentos, Moraes mencionou Bolsonaro como o líder do grupo, que se organizou de forma hierarquizada entre julho de 2021 e 8 de janeiro de 2023, datas dos ataques às sedes dos três poderes. Outro parênteses vamos fazer aqui, lembrando e levando em consideração que Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Lula, ninguém da Polícia Federal buscou, foi apurar, investigou o que aconteceu com as câmeras do dia 8 de janeiro. No total são mais de 120 câmeras e nenhuma delas, por incrível que pareça, estavam ligadas no dia 8 de janeiro. Até poucas horas atrás, antes do dia 8 de janeiro, estavam funcionando. Posterior ao ataque, voltaram a funcionar. Mas naquele exato momento em que as câmeras deveriam estar funcionando, não estavam funcionando. Ninguém foi procurar, ninguém quis saber, fingiram-se de morto. Essa é a verdade. O ministro afirmou ainda que a organização criminosa teve claro objetivo de impedir, restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, bem como tentar impedir a posse ou depor o governo eleito em 2022. Só que o que também, gente, não foi dito é que o próprio Lula, nas suas declarações, pouco tempo depois de ter assumido a cadeira presidencial, ele disse que o Bolsonaro fez uma transição calma, tranquila e serena, que nenhum desconforto houve nessa transição, de que Bolsonaro deixou muito claro que essa transição deveria ser pacífica. Em outubro mesmo, quando findou as eleições, Lula já designou o cargo general, né, responsável pelo seu governo ali, estaria à frente do exército, e Bolsonaro passou todas as diligências, todas as rotas certinho para ele. Não houve nenhuma dúvida de que realmente estava sendo feito uma movimentação correta. Mas para eles, Bolsonaro agiu como um verdadeiro bandido. Continue, vamos trazer mais informações. Se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações.